Alô! Alô! Hoje é dia 3 de setembro de 2010. Mais uma vez pulando a cerca. Aliás, pulando a cerca para arrumar, dá um engarrafamento terrível aqui em Niterói. Bom, pulando a cerca é como a vida. Não tem pauta, não tem roteiro, não tem armação alguma. Aliás, é um programa totalmente inusitado. É aqui? Aqui. É um programa totalmente inusitado. O apresentador do programa, eu, Daniel Sutoliense, tive AVC, acidente vascular cerebral, ou derrame, que é a doença que mais mata no Brasil. 250 mil pessoas por ano morrem no Brasil de AVC. E milhões ficam sequelados, ficando invisíveis. Então, eu sou um apresentador totalmente inusitado, com AVC, continuo no ar. Que legal. Bom, vamos rapidamente passar. Olha, antes de passar o seguinte, o programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, é uma grande homenagem à população brasileira. Aqui não tem a menor censura, pode falar o que quiser. Professor, doutor, não é muito importante. E o importante é as pessoas. Então, vamos convidar. Tá, desarrumou. Ó, é uma produção coletiva. Faz parte. A Nancy, o Rafael, o Pessano, o Pedrinho, o Fred, o Mauricinho Careca, todo mundo pode fazer parte do programa. Então, vamos começar o programa hoje, mais uma vez, convidando, em primeiro lugar, uma pessoa notável. O Modesto da Silveira. Modesto, pula a cerca e senta aqui, por favor. Aí. Isso aí é muito perto do Everest, é muito alto. Não, e só um grande Modesto da Silveira. Tá tudo bem, bom? Felizmente. O som tá legal. O som tá legal? Tá bem? O som tá legal? Tá bom. Então, e vamos convidar o outro grande, Santa Rosa? o grande Santa Rosa, o advogado, e tem uma história do Brasil muito importante para contar. Santa Rosa, vem pular a cerca imaginária. Então, bons dias para vocês, boas tardes, boas noites. O programa é reproduzido de tarde e de noite. Santa Rosa, fez xixi? Muito. Muito? Está tranquilo? Modesto, fez xixi? Já. Todo mundo Algumas horas nas atrás barcas, já né? fiz. Na barca? Nas barcas. Todo mundo fez xixi. Modesto, vamos começar o programa falando sobre o quê? O Santa Rosa? O Santa Rosa é um cara santo e rosado, quer dizer, então melhor ainda. Tá certo. Santa Rosa, qual é a tua idade? Aí precisa. Precisa. 77 anos que eu vou fazer agora. Garoto. Tá bom, legal. Eu tenho 95. Mas Tá demais, bom. demais. Você tá um garoto. Não, eu agradeço a esses 77 anos, porque me deram o tempo de ver e assistir alguma coisa, Então, né? Sem ser a testemunha ocular da história. Pois né? é, então eu tenho 95, você é um garoto. É. O Santa Rosa, você é advogado e tem uma história dramática para contar. Vamos ouvir a história do Santa Rosa. Olha, a minha história é uma história interessante, às vezes me surpreendo, porque eu era menino, com 12 anos incompletos, e cheguei no Rio de Janeiro em 1945,
E logo de início, menino ainda, eu comecei a me interessar pela cena política, pelos acontecimentos políticos, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no Rio, o presidente Getúlio Vargas... Segundo o Rio, da onde? Hein? De Sergipe, Sim, do sim. interior de Sergipe, às margens do Rio São Francisco, saí da cidade de Propriá, que era uma cidade, uma cidade E vim pro ribeirinha. Rio por quê? Porque eu tinha irmãos aqui, já tinha um tio, e na minha cidade não havia ginásio, havia grupos, havia um grupo escolar. O ginásio que havia era de colégio de freiras, e os rapazes não podiam fazer o ginásio, tinham que sair para Aracaju, ou para Penedo, ou para Salvador. Aí você E eu vim para o Rio pela pobreza da minha família, né? Que se eu ficasse lá eu iria ser um canoeiro do Rio São Francisco, ia ser um pescador, etc. Mas isso não é nenhuma Não. qualificação. Não. Deve ser um ótimo Pelo canoeiro. contrário, não, mas aí eu não teria como contribuir como eu contribuo. Né? Não, mas cada um contribui como pode, né? É o coletivo. Sim, mas individualmente, subjetivamente, eu quero contribuir sempre mais. Sempre mais. E qual foi a tua grande contribuição? A minha grande contribuição foi abrir minha cabeça, tomar minhas posições políticas, depois de uma formação militar que eu tive na Marinha, que eu fui do Colégio Naval, entrei em 52, e depois para a Escola Naval. E a minha formação lá era dar meia-noite, mas não dar 5 horas para eu ir para o footing da Cinelândia conquistar a mulher. E foi assim até o dia que o Jânio Quadros saiu da presidência, abandonou a presidência da República, uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, um presidente abandonar o seu cargo 6 meses depois. Eu estava na Bahia, em Salvador, na base naval de Salvador, e então era no dia 25 de agosto, dia do soldado, fui com minha mulher fazer as compras de mês no Paz Mendonça, que já estava começando naquela época. Quando eu chego no edifício de volta, aí vem o porteiro e diz: tenente, o presidente abandonou o cargo. Eu digo: você está louco, rapaz? Onde é que você viu isso? Está dando no rádio. Volta lá e vai ver a notícia direito. Aí ele voltou, daqui a pouco ele vem e disse: não, é verdade. Aí eu deixei as compras em casa, pedi a minha mulher para me deixar na base. Quando eu chego na base já está de prontidão. E lá fiquei 30 dias de prontidão, porque foi aquela campanha da legalidade no Rio Grande do Sul, lá com Brizola, com o governador de Goiás, né? Aquele que foi senador, Mauro Borges. Eram os dois, né, que fizeram a campanha da legalidade, e ali aqueles 30 dias deram para começar a refletir o porquê daquilo tudo. A minha pergunta era socratiana, era o porquê disso, o porquê daquilo. E caí no Correio da Manhã, nos articulistas do Correio da Manhã. Aí eu decolei. 3 anos depois já estava caçado, preso. Não, você não decolou, você entrou no mar. Não. Ela é uma marinha. Não, mas aí dessa eu fui para a estratosfera mesmo. Foi de repente uma mudança tão grande, porque eu acordei e 3 anos depois já estava preso. Então fala sobre isso, a prisão. Olha, a prisão foi o seguinte: quando eu me descobri, me posicionei. E eu não tinha aquela esperteza, entre aspas, de esconder o que eu sou. Eu nunca escondi o que eu sou. Então, a gente discutia muito nas praças d'armas, que o exército se chama cassino de oficiais, e eles sabiam da minha posição. Dali eu fui servir na Escola de Marinha Mercante, ali na Avenida Brasil, que hoje é Ciaga. Eu já era capitão-tenente. E dali, já mais ou menos, foi em março de 64, meu ex-comandante na Bahia, o almirante Oswaldo Newton Pacheco,
foi nomeado por Jango para ser superintendente da Companhia Nacional de Navegação Costeira, aquela que foi do Henrique Lage, dos Itas, né? Peguei o Ita no norte, me incluí morar, aquela de navegação de cabotagem. E ele me chamou para ser o assessor e oficial de confiança dele. E ele me levou no princípio de março. Quando chegou no dia 6 de abril, eu já estava preso. Então, no dia 6 de abril de 64, logo após o golpe militar, você foi o primeiro, pelo que eu entendi, a ser preso. Não, o primeiro a ser preso não. No dia 4 já tinha gente até morta. Ah, é? Já, na base aérea de Canoas, no dia 4 de abril, um personagem que se notabilizou na tortura, o coronel, naquela época, Coronel Hipólito, né, matou o coronel Alfeu, o coronel aviador Alfeu, com vários tiros pelas costas. Então, né? essa saga da golpe militar, a tortura, prisão, né? Uma coisa terrível. E o Santa Rosa viveu isso. Testemunha e vítima. Testemunha e vítima. Modesto, você foi advogado de testemunha e vítima. Como é que era essa época de defender as pessoas que eram testemunha e vítima da repressão? Você me permite uma observação? Claro! Então vamos lá. Olha, ele se apresentou como um menino de 77 anos, correto? Da Marinha. Eu até sugeriria a você, aproveite os rapazinhos como eu, de 83, civil. Você é garoto. Depois, pega, por exemplo, um rapaz já mais idoso, menos jovem, do Exército, vamos botar civis, militares da Marinha, por exemplo, sei lá, Kardec Lenz, com 87 talvez. 91. Tá bom. Então, ele, Exército. E agora, Aeronáutica, por exemplo, Rui Moreira Lima, todos vivos e lúcidos, com 90 e não sei quanto. Fala que Tem que ligar, né? Também com 91. Bom, então você pega essa garotada que vai de 70 a 100, todos lúcidos e saudáveis, talvez você crie até um programa com pulando cerca muito altas aqui, né? Mas você, dito isso como mera sugestão, eu vou voltar à sua pergunta. Você diz como é, já que eu fui também, mais tarde, advogado, e como advogado defendi essa garotada toda e esses jovens de até 100 anos, que vai bater lá no, digamos, no Oscar Niemeyer, 103, eu defendi tanta gente que eu já não saberia dizer quantos, mas alguns milhares. Oswaldo. E me lembro bem, ele falou... Oswaldo. Hein? Oswaldo. Pois é, foi meu colega durante muito Meu tempo. vizinho. Pois é. Pois bem, e Salvador foi uma das minhas primeiras missões, das primeiras não, já aí por volta de 65, 66, que eu comecei a advogar defendendo perseguidos políticos, a 1º de abril de 64. Aí por volta entre 65 e 66, alguns amigos da aeronáutica, marinha, etc., me pediram para ir a Salvador. E lá eu constatei um fato incrível. Talvez você possa até confirmar se conhece. Prenderam vários oficiais em uma casa hermeticamente fechada. E diziam eles, depois de eu conseguir conversar com eles, diziam que eles sentiam fedor de si mesmos depois de um certo tempo. Não havia uma porta, uma janela ventilando a casa. Foi uma das torturas, me parece, com a intenção de matar, sem pôr a mão. Casa hermeticamente fechada. Quando eles já estavam mais ou menos desmaiando, aí abriram e começaram aí as outras formas de tortura. Pois bem, então, por aí você vê que aquele período, como aliás toda a ditadura, inventa sempre uma guerra para torturar, matar e viver um período sem lei. E foi o que nós vivemos. Havia uma lei formal escrita na estante, mas não havia uma lei respeitada sequer por aqueles
que disseram fazer as suas novas leis, que eram leis de atos institucionais que determinavam o que bem entendiam. E pior ainda, cada um dos que pretendia executar essa lei, executava ao seu bel prazer, torturando, matando, estuprando, furtando e tudo mais. Tudo aconteceu. Eu havia lido coisas sobre as guerras, o absurdo das guerras em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo. Pois bem, em muitos casos nós superamos as histórias aparentemente ficcionais do mundo, em muitos aspectos. Penso até que o Hitler, se não me engano, hoje Hitler mandou matar pela primeira vez na Alemanha, em Auschwitz, matar em câmara de gás. O dia de hoje, estamos como que nos entristecendo, lamentando estas coisas. Hoje mesmo, Hitler matou pela primeira vez em câmaras de gás os seus inimigos a partir dos judeus, dos ciganos, dos comunistas e todos os seus adversários políticos. Pois bem, aqui se fez de modo diferente, mas com muito maior liberdade aos torturadores e assassinos. Lá parece que havia uma certa regra, uma ordem de como fazer sofrer e matar. Aqui não havia regra, faziam o que bem entendia, como eu já contei a vocês, se não me engano, uma das minhas clientes que foi estuprada em fila, engravidou, e aí a história é tão terrível que quando um dia eu contei, ela era uma líder católica protegida de Dom Helder, que quando eu contei a ele chorava por dentro sem parar. Tudo podia acontecer, e aconteceu. O Santa Rosa conta suas histórias como testemunha e vítima, e eu também como advogado e vítima, porque eu, como os meus colegas que mais atuavam, também fomos sequestrados políticos e temos histórias para contar também. Então, Santa Rosa, conta essa história do país que viveu uma terrível ano de sumo. Como é que conseguiu sobreviver? Como é que foi isso tudo e até hoje como é que é? Olha, a sobrevivência, eu confesso que passou pela minha cabeça uma possibilidade de sair do país. Mas não levei avante isso por razões de família e por também o desejo de estar aqui, não sair, para poder enfrentar isso. Para pular cerca. Para pular cerca. Teve época que eu encontrava, por exemplo, com companheiros na rua, como encontrei com Kardec uma vez, e nós dois nos fingimos de cegos, sem ver, fingindo não ver um ao outro, para evitar qualquer coisa. Porque se um estivesse seguido, o outro também seria. Exatamente. Isso o Kardec poderá dizer aqui, se for convidado. Aliás, encontrei com ele há 3 dias atrás, com 91 anos, atravessando a Nossa Senhora Copacabana, fora da faixa, no maior trânsito, e distribuindo os santinhos do candidato dele. Olha, eu encontrei o Kardec ontem e está com essa mesma lucidez e energia. Zero. Cabeça limpa, energia. Limpa. Olha, é quase uma sugestão para você chamar esses homens aqui. Uma beleza. Você já convidou o garotinho. Pois é, o menino. Garotinho. Esses meninos todos. Isso. Mas eu quando fui me apresentar à Marinha de volta, quando caiu o governo de João Goulart, eu fui me apresentar no dia 6 de abril, e na diretoria do pessoal militar, e ali mesmo já fui preso, fui levado para a Escola de Guerra Naval, e depois para o Senimar, me puseram numa lancha, eu e o filho do Suzano, o falecido mais velho. Almirante. O mais velho, o filho do Almirante Suzano, que foi ministro e que foi chefe do Estado-Maior da Armada. E nos levaram para o navio mercante de passageiros, aquele de luxo, Princesa Leopoldina.
onde passei 52 dias lá, totalmente separado do mundo. Né? Totalmente sem Lei Áurea. Nada. A Lei Áurea não entrou. Não. Você me permite pular uma cerquinha? Pode. Você foi para o Princesa Isabel. Não, Princesa Leopoldina. Leopoldina. Naquela época, 3 navios do Lloyds do Lloyd brasileiro, foram requisitados para colocar presos políticos. Prisão. E mais, prisão, além de um navio de guerra. Sabe por quê? Porque simplesmente todas as penitenciárias, distritos policiais, as fortalezas estavam cheias de presos políticos. Eram milhares ao mesmo tempo. Muitos lugares. Aqui em Niterói, houve até houve o estádio, né? O estádio Caio Martins, também ficou cheio de presos, clientes meus aí no estádio. Nós somos precursores, nós não, eles foram os precursores do Pinochet. E precursores do Pinochet, para surpresa minha, com notáveis Competência. Notáveis torturadores. Competência. Um dos mais notáveis foi da minha turma, saiu guarda-marinha comigo em 1956, Alfredo Magalhães, apelidado de Mike, desde a escola naval, do colégio naval. Ele Poec, é o mesmo Poec? Não Não é Poec, o não. Alfredo Poec? Não, fizeram muita confusão, não livro Poec, porque o Poec é mais moderno do que eu, não me pegou na escola. Eu não sei, parece que ele era torturador, contanto que ele fez, consta que ele fez uma operação plástica e que hoje mora em Angra dos Reis procurando se esconder lá. De qualquer maneira, eu conheci formalmente como Poec, João Alfredo Poec, um cidadão alto, forte, era bem jovem na época, 30 e poucos anos, e louro. É esse tipo? Não, o Mike era louro. Então pode ser o mesmo. Não. Poec era oficial fuzileiro naval e o Mike era da Armada. Sendo que o Mike, ele constava em listas internacionais de torturadores, e ele esteve no Estádio Nacional lá de Santiago para apontar brasileiros que estavam presos lá e que alguns foram fuzilados. Esse diálogo está descobrindo coisas para mim. Veja só, uma ocasião eu levei, sempre que eu defendia um advogado, eu levava ao OAB. E levei vários advogados lá, um que hoje está em São Paulo, que é o Cantal. Aqui de Niterói eu levei o Afonsinho, que foi deputado várias vezes, Afonso Celso, que mora ainda em Niterói. Foi torturado. E uma ocasião, quando eu levei o Afonso Celso lá, quando pedi que ele tirasse, depois de fazer a exposição e pedi que ele falasse, eles pediram, o conselho da OAB pediu que ele tirasse a camisa para eles verem o que eu dizia. Aí, quando ele tirou a camisa e se ofereceu para tirar o resto, eles disseram, não, basta por aí. E aí, um dos conselheiros, naturalmente, mandaram que ele não tirasse o resto, a calça, porque havia conselheira também e tal, não queriam causar constrangimento. Mas aí, ao final da fala minha e dele, um dos conselheiros, muito conhecido, tinha sido ministro do STM e já aposentado, atuava na UAB. Seabra Fagundes pai. Tem 2 Seabras Fagundes famosos. O filho foi secretário e foi preso. Isso, Seabra Fagundes, aquele do caso da dona Lida, que faleceu na violência terrorista de Estado com a bomba. Éramos nós, somos até hoje, mas eles não. Mataram essa moça e tal. Pois bem, mas voltando ao assunto do ex-ministro Seabra Fagundes pai, ele, depois de ouvir a nossa exposição, ver o corpo do Afonsinho, que continua vivo aqui, com quase 90 anos, sabe o que ele disse? Ele olhou impressionado, emocionado e disse, é por isso que nós importamos, nos tornamos importadores, depois produtores e agora exportadores do know-how da tortura, porque já havia brasileiros lá
ensinando como torturar, que tinha recebido os professores de tortura internacionais. Chandler, Damitrione, todos eles. Damitrione era o chefe dos 10 torturadores, dos 10 professores americanos de tortura dentro do Brasil, ele era o comandante dos 10. E o Chico correto? Amaro, Ao mesmo... Isso, tem esse desdobramento todo da história. liquidado. Sendo que na América Latina, segundo eles, havia 110 professores de tortura. olha só, 10 no Brasil. Modesto, eu vou perguntar ao Santa Rosa como é a perseguição hoje. Hoje continua implacável pelo seguinte, no meu entendimento, no meu sentimento, se não falha esse sentimento, eu acho que os sucessores dos responsáveis pelo criminoso e virulento golpe de Estado de 64, eu acho que de cabeça eles são piores, porque eles continuam no poder, eles dominam o Ministério da Defesa, eles dominam agora, continuam mais ainda a dominar a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Então eles e agora eles estão entrando no Poder Judiciário. Eu digo isso como advogado e tenho como prova o que aconteceu o ano passado, no final do ano passado, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, lá na Rua do Acre, no Rio de Janeiro, uma palestra, uma aula de direito militar com majores, brigadeiros, almirantes, coronéis, dando aula para juízes, para desembargadores, naturalmente ensinando como é que eles devem julgar. Como se juiz e desembargador precisasse de aula de alguém fardado que não entende coisíssima nenhuma de direito. E eu tenho um folder aqui dessa questão. Neste folder não tem um símbolo da justiça sequer, nem o busto de Rui Barbosa e nem a balança. Coloca aqui. Tem um cadete apresentando o seu espadinho, está aqui. Vamos colocar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O que é que resultou nisso? Resultou no julgamento do Supremo, do Pretório e Celso, o STF, em relação à PDF, à DPF 153, que não puniu torturador, aquela vergonha que a nação brasileira e o exterior assistiu, que está sendo discutido ainda na OEA. Isso tudo está acontecendo nas barbas hoje. Quer dizer, os condenados somos nós, os legalistas, os condenados é aquela juventude de 68 que emprestou a sua própria vida em defesa da liberdade, em defesa de uma democracia. Muitos morreram e justamente aquela mocidade que era o futuro do Brasil. Eles fizeram intervenção nas universidades, nos parques, nos campos universitários, que tem que gozar da maior das liberdades, porque ali é que fluem as ideias e eles aprendem. Não, acabaram com tudo isso, criaram um fosso político e a gente está aí aguentando esse do Maranhão, como é, o Sarnês da vida, né? Voltaram aqueles velhos e um bando de ladrão que está no Congresso Nacional todo dia surgindo escândalos e a nação Santa brasileira. Rosa, me permite perguntar, hoje, na reserva, você está com que patente? Corrigida já? Não, mas pelo seguinte. qual é a sua pretensão para ser hoje? Eu quero ser, a minha pretensão e o meu direito, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é vice-almirante, o último posto de minha carreira. Muito bem. Como vice-almirante, você tem mais autoridade para falar do assunto. Mas você me permite fazer breve consideração? Não é vice-almirante. Hein? Ele é capitão de De Marighella. Marighella. E o que equivale a coronel no Exército? Correto?
Eu queria fazer uma breve consideração. Se você fez uma apreciação correta da infiltração ou permanência dos velhos quadros de ultradireita nos governos seguintes. E até hoje, infiltrados lá. Mas eu consideraria o seguinte, eles são hoje uma minoria e mais. Acho até que aqueles que causaram todo o dano ao Brasil, torturando, matando, caçando, etc., é um número muito pequeno diante das vítimas. Eles são, como dizem hoje os escritores e historiadores, eles são umas centenas, mas os militares vítimas foram muitos milhares, e você é um deles. Seria em torno de 10 mil vítimas. E quem causou isso estava bem estruturado, porque bem apoiado no império estrangeiro, então tinha todos os meios para uma minoria fazer isso com a maioria. Correto? Agora, vê bem, como instituição permanente, eu diria que é claro que se as Forças Armadas continuarem protegendo essa minoria, ela estará se sujando, porque, infelizmente, as Forças Armadas ainda são necessárias ao Brasil e ao mundo. É lógico que eu, sendo um pacifista, sonho sempre com um dia em que Forças Armadas ou até polícia não seja mais necessário. Mas, enquanto necessárias, as Forças Armadas são instituições permanentes. Só que é preciso que elas limpem dos seus quadros homens como esse que você descreveu. Limpem dos seus quadros para elas se tornarem Forças Armadas, representante do povo, subordinada à sua hierarquia que termina lá no presidente da República como autoridade máxima. E aí sim, nós até precisamos, como por exemplo, agora, o problema do pré-sal. Você já até discutiu isso aqui com alguém. O problema do pré-sal. Veja só. Enquanto nós descobrimos o petróleo na nossa plataforma e tangenciando a internacional, nós hoje decuplicamos as reservas de petróleo, sendo que há indícios de que o Brasil possa ser superior à Arábia Saudita em reservas de petróleo, o que vai dizer o Brasil ser ao mesmo tempo promissor de um novo mundo para o Brasil e até para o mundo mesmo, que muda o horizonte de petróleo no mundo, mas cria uma esperança nova e veja o que ocorreu enquanto essa esperança nova surgia. O que aconteceu? A quarta frota americana, que estava desativada há não sei quantos anos, aquela que policia a América do Sul, América Latina, o Atlântico Sul, o Atlântico Sul, policiava, desativada por desnecessário, voltou a ser reativada, e ao mesmo tempo em que os detentores do petróleo no mundo, as Essos, as BPs do mundo, estavam aqui tentando negociar a participação do nosso petróleo do pré-sal, a quarta frota voltou a passear exatamente em cima das nossas jazidas, parecendo dar o recado: ou entreguem as nossas empresas, ou nós tomamos aqui com a nossa frota. Pois bem, coisas assim são tão evidentes que a gente entende que infelizmente, o mundo, não podendo abrir mão ainda de Forças Armadas, precisa de manter e até de reforçar as Forças Armadas existentes para que elas tenham autoridade de defender o que é nosso, não é? Pois bem, então eu acho que mas para isso, para prestigiá-las, é preciso que elas se limpe do seu lixo e mantenha homens como esses 10 mil que foram atingidos, vários almirantes, generais, brigadeiros atingidos. Aliás, falar em brigadeiro, está vivo aí, 90 e tantos anos, o Moreira Lima. Isso. Dentro dessa linha de grandes homens que vão terminar lá no Oscar Niemeyer, minha sugestão está renovada, meu querido. Estamos convidando para a semana que você pode trazer esses garotinhos. Não, o Oscar Niemeyer... Não, Moreira Lima. Moreira Lima. Poderia trazer, sim, agora preciso ver a situação de saúde dele. Esse que você encontrou anteontem.
Também, mas precisa ver a situação. Ele está muito, está se deslocando muito mal. Então, tá legal. Você, Mas ele tem um filho que representa ele com uma fidelidade. Quem? Do Brigadeiro? O Brigadeiro tem um filho que sabe tudo dele. Ele é um admirador do pai de maneira fantástica. total. O Pedro, né? Ô Santa Rosa, eu acho que Forças Armadas, eu penso o seguinte, Força Democrática, armado de justiça. E o grande arma é o pensar, não o torturar. Isso eu acredito. E o homem pode fazer isso. Mas tem alguns homens que pensam uma anomalia quando o outro. Vingança e vingança. Não, ninguém pensa em vingança. Vingança o quê? É ser torturador deles? Não. É a lei. Não. Para o criminoso é a lei. O torturador é um doente. Não, eu acho que é um mal, não é doente, não. Não, então. É uma besta-fera. É uma nem um animal irracional. Acho que nem todos eram doentes mentais, Não. mas uma parte era. Mas todo ditador, desde Hitler, ele pro serviço sujo que um homem normal não aceita fazer, eles pegavam os doentes mentais. Assim foi no Vietnã, assim foi nos Claro, em toda parte da história eu vinha comentando para cá que o homem realmente, a tortura sempre houve, é da condição humana má, aquela parte má do homem, da besta-fera. A patologia. A patologia. Agora, eu vou contar um fato. Frei Tito. O Frei Tito que acabou suicidando. Um dos grandes torturadores do Frei Tito foi o tal do Major Benoni Albernaz. Ele tem uma parte, aliás, o Frei Beto conta no livro dele, Batismo de Sangue, e em toda a literatura que a gente aborda sobre isso, está lá, que numa determinada altura de uma sessão de torturas, esse brasileiro ilustre da ditadura virou-se para o Frei Tito e disse: abre a boca para receber a hóstia consagrada. Ele já atacando a Igreja Católica, que foi aliada do golpe de 64. O Dom Jaime de Barros Câmara, Por pouco tempo. Que o inferno tenha em bom lugar, né? Ele foi quem disse, já matando gente, morrendo gente, assassinado, principalmente no campo, que punir era obra de misericórdia. Isso eu ouvi preso no navio. Eles abriram o telefone, o fonoclama do sistema de som para o Globo no ar, e a entrevista dele, ele disse... Pareceu repetição do Torquemada que dizia: mate, Deus escolherá dentre essas crianças aquela que realmente for pura. Coisas assim. E pareceu o Bush que dizia: eu no Vietnã, eu estou fazendo o papel de Deus. Deus é sempre o culpado e jogam tudo para Deus, coitado. Cada história puxa mil outras histórias. Olha, vontade de ficar aqui contando Modesto, olha só, o programa tem 45 minutos, não deu nem para começar. Vamos convidar outra vez o Santa Rosa? Eu ajudo por lá cerca, então. Eu vou ler a Lima e o outro que você falou. Kardec, o Rui Moreira Lima. Vamos tornar aqui um jardim de infância. Isso. Vamos, enfim, formar o milênio do seu programa. Isso. milênio. Pulando a seca. Olha só. 45 minutos. No dentista é um torço. No motel não dá nem para conversar. Não. Então, vamos. Aliás, olha só, o Santa Rosa, sexta-feira que vem contamos com você outra vez. Tá certo. Vamos ver. Então, vamos terminar um programa cantando. 1, 2, 3, cantando. Mas que a internacional? Não, cantando. Ele é o maestro. Não, aqui é internacional do Pulando a Cerca.
Tá certo. 1, 2, 3. Um você pulando na cerca com você.